Welcome, welcome, welcome once again. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Business English na Prática. O tema de hoje é Small Talk. 5 dicas para você bater papo em inglês com nativos. O que seria o Small Talk? É aquela conversa de quebrar gelo, aquela conversa inicial, tá? Que você tem antes de entrar no assunto principal pelo qual você está encontrando aquela pessoa, pelo qual você está fazendo uma certa reunião ou seja lá o que for, né? Você tem um assunto importante para tratar, mas você nunca começa já, se chega lá e começa a tratar desse assunto, né? Você faz uma introdução ali, troca uma ideia sobre alguma outra coisa para quebrar o gelo, né? Para rolar uma conexão entre as pessoas para daí conversarem sobre o que realmente mais importa, tá bom? Então esse é o small talk, né? Aquela conversa introdutória ali, aquela conversinha que você vai ter antes de tratar do que realmente importa, beleza? Eu sou Alex Kern, tá? Professor de Business English há mais de 8 anos e eu tô aqui na missão de te ajudar a destravar o seu inglês para transformar sua carreira profissional. Então, siga-me nas redes, né? Eu estou produzindo conteúdo todos os dias para alguma rede social, então você pode ficar ligado aí para estar aprendendo um pouquinho mais todo dia, né? Principalmente na nossa rede vizinha, o IG. Então, temos aí conteúdos todos os dias, videozinhos todos os dias ensinando alguma coisa pontual, relevante para a sua vida business, sua vida profissional. Beleza? Então, é isso. Sem mais delongas, vamos lá. 5 dicas para você bater papo em inglês com nativos. Very well then, guys. Então, muito bem, vamos lá. Vamos para o primeiro ponto, né? Como desenvolver essa small talk. Small talk. Não é talk, né? Talk, talk. Você faz o Lzinho, você puxa o L aqui a língua do L, né? L. Né? Talk, talk, talk. E você não puxa tanto também, só para dar uma profundidade ali nessa talk. Small talk, small, small, small talk. Tá? Então, vamos lá, repita comigo em casa, tá? Eu vou estar falando aqui, você pega, volta o vídeo e esteja repetindo junto. Então, first point, start with common topics. Common topics. Né? Então, inicie as conversas com tópicos incomuns. Né? Tópicos comuns, na verdade, na sociedade, né? Então, aquela coisa, você encontra a pessoa no elevador ali no teu prédio, né? E daí você fala do tempo, você fala do jogo, você fala do que passou do que está em tendência na mídia social, você fala do programa de televisão, sei lá, qualquer coisa que esteja muito comum na sociedade, né? Então, pode ser, né, qualquer evento que esteja acontecendo na sua cidade, no seu país, algum hobby que talvez você tenha e você menciona isso, tá? Isso também é interessante, né? Se você notar alguma coisa na pessoa que tem a ver com você também, talvez uma roupa que ela esteja vestindo, você está vendo que ela tem um livro na mão, você está vendo que qualquer coisa que você saiba iniciar uma conversa e que você tenha ali, né, um rapport, que você tenha uma conexão, um ponto em comum que conecte as pessoas, tá? Então você viu ali, né, a pessoa tem uma pasta na mão do trabalho e daí você conhece a empresa, você mencionou alguma coisa da empresa, qualquer coisa que seja que você identifique ali, tá bom? E evite, é óbvio, avoid controversial topics. Evite assuntos controversos, tá? Ou sensíveis. Não é número 2 não, tá, gente? Isso aqui ainda faz parte do 1. Avoid controversial topics. Então, assim, mantenha o mais leve possível, né? Por exemplo, épocas de eleição não seria uma boa maneira, do jeito que, né, andam as coisas em relação à política no país, no mundo no geral, mas no nosso país, vamos pegar como exemplo aqui do Brasil, né? Você não vai mencionar para a pessoa como se você não conhece a posição política da pessoa, você não vai chegar mencionando isso, né, como quebra-gelo, como primeiro contato.
né? Você não vai chegar mencionando como o fulano candidato é um incompetente, não tem mais jeito, é absurdo o que está acontecendo. Você não sabe qual que é a opinião política da pessoa ali. Talvez, né, nem seja objetivo você mencionar isso porque você quer fazer negócios com alguém, você não quer convencer a pessoa a pensar igual a você, né? Assim, a gente tem que começar a pensar mais nisso também, né? Respeitar as opiniões alheias. Então, evite tópicos controversos, evite tópicos que podem gerar polarização, tá? Tópicos que são muito fortes, assim, que produzem aquela opinião que pode te afastar das outras pessoas. Evite, seja diplomático. Be diplomatic. Tá? Seja diplomático. Essa é a melhor dica que eu posso lhe dar para esse número 1 aqui. Qual é o tipo de tópico começar? Qualquer coisa que não gere polarização. Qualquer coisa que não gere polarização, que tenha a menor chance possível de te afastar daquelas pessoas ou daquele ambiente em que você está iniciando essa conversa. Então, muito bem. Vamos para o número 2. Let's go to number 2 then. Ask open-ended questions. Perguntas abertas. Não perguntas sim ou não. Né? Não perguntas que vão te levar a dizer só sim ou não. Não, perguntas que vão fazer a pessoa dizer algo e desenvolver a conversa. Né? Então, em vez de perguntar foi bom o final de semana? Né? Did you have fun on your weekend? For example, did you have fun on the weekend? Não, pergunte como foi o final de semana. How was your weekend? Did you do much on your weekend? What did you do? Tell me. Tá? Isso é uma boa maneira de você estar iniciando, então, para que você dê cabos, né? Você dê pano para manga, você dê a capacidade da pessoa desenvolver o assunto ali, contar um pouco mais, aí você, né? Você já puxa para outro assunto que tem a ver com aquilo ali e você vai desenvolvendo essa conversa, né? E claro, sempre prestando muita atenção, ouvindo a pessoa, procurando como você consegue se relacionar, como você consegue apresentar fatos sobre você, informações sobre você e sua vida, que te façam criar um rapport, que te façam, né, gerar uma conexão com essa pessoa. Tá? Então, perguntas abertas, open-ended question, é tipo uma pergunta aberta, que requer uma resposta completa, né? Uma resposta assim que você vai ter que desenvolver e falar, não só dizer sim ou não, tá bom? Então, essa aqui também é um ponto muito. Esse aqui é um ponto, desculpa, essa. Esse é um ponto muito importante também, tá? Que pode parecer um detalhe, mas não. Né? Se você faz pergunta sim ou não, pode ser que a pessoa não esteja afim de falar, você vai ficar naquele sim, não, e acabou, e você não consegue mais puxar assunto ali. Agora, quando você faz uma pergunta aberta que requer um desenvolvimento de resposta, aí você tem o engajamento da outra parte, mesmo que a pessoa não esteja muito engajada, você vai ter a oportunidade de pegar mais informações para você continuar essa conversa e gerar mais interesse nessa conversa. It's a very important point here. Okay, very important point. Number 2, ask open-ended questions. Whoops. Very well. Let's go to number 3 then. Let's jump here. Yeah, since we're having this kind of okay. Number 3, listen actively. Pode parecer muito óbvio, né? Mas assim, você tem que praticar escuta ativa, tá? Escute ativamente, né? Ou praticar active listening. Né? Então aqui é escute ativamente, tá? Actively, um adverb, tá? Mas você pode falar practice active listening. E aqui nesse caso, então, a gente vai dizer aqui o listen é escute como verbo, né? Aqui vai estar como noun.
Isso aqui é um noun, isso aqui é um substantivo. Escuta. A escuta, né? Um substantivo. Escuta ativa. Isso aqui é um adjetivo desse substantivo. The adjective of this noun. This noun's adjective. Tá? Isso aqui seria o verbo daí, practice, pratique. Tá? Então, só para, né, passar um pouquinho aqui da gramática pertinente a esse caso. Então, o que eu tenho a dizer em relação a isso? Você tem que prestar muita atenção sem interromper e, ao mesmo tempo, repita na sua mente aquelas informações ali, esteja, né, buscando realmente internalizar aquilo que está sendo dito para você. Escute com toda a tua atenção, para que a pessoa também perceba. A gente percebe quando as pessoas estão com toda a atenção delas voltadas para o que você está falando, ou meia atenção delas voltada para o que você está falando, um pouquinho da atenção delas voltada para o que você está falando. Isso é muito importante. Quando a gente percebe que a outra pessoa está engajada, você automaticamente se sente conectado. Você, essa pessoa está me ouvindo ativamente. A pessoa está prestando totalmente atenção no que eu estou dizendo. E ela vai lá e faz um comentário pertinente àquilo. Isso é muito bom, tá? E assim, é uma coisa tão fácil, né? E ao mesmo tempo, nesse mundo de hoje louco de uma atenção curta, né? Uma capacidade de atenção curta, em que você está o tempo todo mudando o seu foco para coisas, e você quer ver um vídeo, depois de 3 segundos você quer ver outro vídeo, né? A gente fica rolando telas com muito conteúdo o tempo todo, e, sei lá, jovens nem conseguem mais quase ver um filme inteiro sem parar, porque a capacidade de atenção deles não permite isso, né? Então, não só jovens, tá? Eu vejo, às vezes, meu pai já está tão acostumado, né? Está na terceira idade já, ele está tão acostumado a estar em mídia social que ele também já não tem mais a paciência para assistir algo de 1h30 sem parar no meio, né? Sem ter que desviar a atenção dele para outra coisa, sabe? Então, assim, não é só jovens, não, óbvio, né? Todos estamos nesse barco aí, já era. Estamos todo mundo com redes sociais na mão o tempo todo, e a gente está mudando a nossa capacidade de atenção, né? A gente está com déficit de atenção. Então, é isso. Quando você pratica essa escuta ativa, você, ao mesmo tempo, ainda está trabalhando esse lado seu, né? Que é muito importante para a sua vida, e não só para desenvolver a conexão com aquela pessoa ali. Então, mantenha o contato visual com a pessoa, esteja ali ativo, e ela esteja percebendo que você está ouvindo tudo, e você realmente ouvindo tudo, e você pensando, beleza, como é que eu posso continuar essa conversa de acordo com essa informação aqui, relacionando com aquilo que você conhece, com a sua vida, né? Então, e assim, beleza, a pessoa deu aquela pausa ali no que ela está dizendo, e você escutando ativamente, você faça um comentário muito interessante. Me conte mais sobre esse ponto aqui que você mencionou. Tá? Você não precisa ter... E ao mesmo tempo, assim, se você não tiver nada para falar, você usa esse artifício. Me fala mais sobre isso, estou interessado. Ou seja, você nem precisa ter alguma coisa na sua vida relacionando aquilo que a pessoa disse. Você pode simplesmente pedir para ela te falar mais, e aquilo vai gerar também a conexão. Claro, se você tiver algum ponto pertinente ali que você conheça sobre sua experiência, sua vida, algo que, né, esteja presente em você ou na sua vida, você consegue introduzir ali aquele, é verdade, aconteceu comigo uma vez isso, isso e isso. Eu já vi isso lá onde eu moro, no bairro, teve uma pessoa assim, assado. Entendeu? Você tem oportunidade, mil oportunidades aí de continuar a conversa, seja relacionando com coisas pertinentes a você ou pedindo para a pessoa explicar mais. Tá? Então isso é muito importante. Essa aula aqui não é tanto sobre inglês de fato, né? Seria mais como comunicação, capacidades de comunicação, né? Habilidades de comunicação, no geral. Isso aqui não vale só para o inglês, não, tá? Isso aqui vale para o português também. Claro que aqui eu vou estar com esse foco no inglês, porque, afinal de contas, eu sou professor de inglês e o objetivo aqui é ensinar as pessoas a falarem melhor o inglês, porém, isso aqui vale para todos. Isso aqui vale para todos. Muito bem. Então, aí você começa a construir o rapport aqui, né? Você está escutando ativamente, você tem essa oportunidade de... né, estar desenvolvendo essa relação. E agora, né? Então, compartilhe histórias pessoais. Share personal stories.
Share your personal stories. Compartilhe suas histórias pessoais que tenham a ver com, né, o que está sendo desenvolvido naquela conversa. E isso é muito bom, porque, primeiramente, seres humanos estão extremamente conectados com histórias. A gente ama histórias desde o início, né, dos primeiros hominídeos que estavam se comunicando, né, pessoas sentadas na fogueira, ao redor da fogueira, não na fogueira, por favor. Né? Não chegamos na Idade Média ainda, na época das bruxas, tá? Estou falando até de antes. Né? Então, as pessoas estavam ao redor de uma fogueira contando histórias, e aquilo ali foi o início da civilização, o início de como o ser humano começou a se relacionar e criar conexões. Então, assim, a gente tem o nosso DNA no mais profundo, no mais... no âmago dos nossos genes já tem isso, tá? Capacidade de rapport, de criar conexões com histórias. E personal stories. Então, nós temos histórias ainda pessoais, né? Falando sobre si mesmo, sobre a sua própria vida. E isso faz as pessoas também se relacionarem, né? Quantas vezes você não gosta de escutar uma história pessoal de superação, né? A gente tem essa coisa dentro da gente de ouvir histórias de outras pessoas e você se emocionar com isso, você começar a relacionar com a sua própria vida, né? Então, assim, é uma ótima maneira aí de você estar criando esse raporte, tá? Então, conecte-se com as pessoas contando a sua história, coloque a sua visão, né, a sua experiência, isso ajuda aí a criar um senso de camaradagem, um senso de conexão muito grande, né? E cuidado, tá, com essas histórias pessoais, cuidado com as diferenças culturais aqui, claro. Por exemplo, né, a gente latinos conversando com pessoas do mundo árabe, por exemplo, ou pessoas do mundo asiático. É necessário muito cuidado, tá, ao colocar essas histórias pessoais, porque o que pode ser muito normal aqui pode ser um absurdo lá, né? Por exemplo, a cultura, né, islâmica, muçulmana é muito diferente aí do ocidental, né? Eles têm conceitos muito diferentes sobre família, sobre, né, sociedade, pessoas diferentes inseridas na sociedade e o quanto elas têm voz ou não. E isso influencia muito, e isso, assim, se você estiver negociando com alguém do mundo árabe ou mundo asiático, isso daí pode ser o fator definitivo de dizer não queremos fazer negócio com essa pessoa ou queremos fazer negócio com essa pessoa. Então, cuidado, compartilhe histórias que não irão conflitar com outras culturas, tá? E agora vamos para o nosso quinto ponto, também extremamente relevante, muito interessante. Opa. Só um segundinho. Vamos para o nosso quinto ponto muito interessante aqui, tá? Então, falando, né, dessa coisa das culturas e tal, e agora vem um ponto interessante, muito bom, um ponto muito importante, que é o quê? Humor. É aquilo que une muito as pessoas, né? Você rir de algo que a pessoa falou já é um dos primeiros pontos ali de fortalecer uma relação, de fortalecer, de iniciar com o pé direito, né? Como falamos popularmente, uma relação entre pessoas. So, use humor appropriately. Use humor appropriately. Appropriately. A gente não vai falar appropriately. Esse A aqui quase não é pronunciado, tá? Appropriately. Use é use, não use. Né? O U aqui vai ter aquele o som do U, a pronúncia de universe, university, use, utilize, tá? Use humor appropriately. Então tem muito a ver com o nosso ponto aqui, share personal stories. Be careful with cultural differences. Então aqui vai permanecer de novo essa dica. Be careful with cultural differences. O que é engraçado aqui pode não ser engraçado
na Ásia, tá? O que pode ser engraçado aqui pode não ser engraçado na África. Cuidado, se está negociando, se está querendo uma conexão com pessoas de outras culturas, é necessário você procurar achar aquele humor que pode ser aquele, né, aquelas piadas, aquele ponto de vista humorístico sobre algo que seja comum ao ser humano, tá? Cuidado, muito cuidado com isso. Né? O que vamos ver aqui, ao longo do tempo, o senso de humor muda muito, né? Vejamos, antes a gente fazia piada de loira e as pessoas riam disso, né? Que loira é burra, ou coisa do gênero. E assim, e hoje em dia faz muito tempo que eu não vejo alguém fazendo um tipo de piada assim, ou até mencionando isso, porque ficou ridículo já, né? Sei lá, não se vê mais humor nisso, não tem graça. Pelo menos eu não acho mais por aí, não se faz mais esse tipo de coisa. Primeiro porque é, né, desrespeitoso com pessoas assim, você vai dizer que toda pessoa loira é burra. Assim, para que de onde isso surgiu primeiramente e assim, hoje já não faz mais nenhum sentido, né? A gente pensar assim, não há mais nada na sociedade que nos mostre isso, né? Que pessoas loiras são burras. Então, é uma coisa assim, mudou, né? De 15, 20 anos para cá, isso já mudou bastante, né? Peguei esse exemplo da loira, mas tem outros pontos aí que também são, né? Por exemplo, gays, né? Homossexualismo, se fazia muita piada antigamente. Hoje em dia já não é bem assim também, mudou muito, a sociedade mudou, a aceitação, essas pessoas mudaram, não se ri mais disso, não é mais motivo de piada, por exemplo, né? Na maioria dos casos, claro que ainda pessoas persistem em alguns momentos, né? Elas produzem conteúdo para um público X, para um público Y, então às vezes há né, alguma coisa assim. Esses dias, por exemplo, no mercado mesmo, eu ouvi uma mulher falando, ai, me desculpe, uma pessoa estava pagando no caixa ali, né? A pessoa que trabalha no caixa, e ela falou assim, ai, me desculpe, né? Eu dei o valor errado, ela pagou em dinheiro, inclusive, deu o valor errado aqui que eu sou loira. Ela deu risada assim, nossa, e as pessoas na fila só deram uma olhada, assim, se olharam e, nossa, isso é engraçado ainda, ela acha que é engraçado, que coisa horrível, né? Então, assim, mudou muito o que a gente acha que é engraçado ou não, e, assim, toda essa explicação serve, eu estendi nessa explicação aqui, para deixar claro que, bom, se mudou ao longo do tempo, no mesmo país, né, uma cultura mudou no mesmo país, imagine entre países diferentes. É necessário um cuidado muito grande. Então, procure pegar aqueles pontos ali, aqueles motivos de piadinha que possam ser comuns entre vários locais, entre o ser humano em si, tá bom? Então, né, aqui, eu acho que, né, para você criar um rapport com pessoas de diferentes culturas é isso, cuidado com as diferenças culturais, em ambas as maneiras aqui, tá? Em ambos os pontos, digo. Então vamos dar uma revisadinha. 1. Start with common topics. Avoid controversial topics. Be diplomatic. 2. Ask open-ended questions. Abertas. Perguntas abertas para respostas mais completas e não sim ou não. Number 3. Listen actively. Practice active listening. Preste atenção no que a pessoa está dizendo. Coloque seu foco, sua atenção ali e desenvolva aquela conversa baseada em todas aquelas informações que estão sendo passadas para você. Number 4, share personal stories. Be careful with cultural differences. Be careful with cultural. Não é cultural, ou sei lá, qualquer outra pronúncia que você... Cultural, cool. Não é cultural. Cultural. Cultural differences. And number 5, use humor appropriately. Be careful with cultural differences. Beleza, pessoal? Então, maravilha. Espero ter nos ajudado aqui nesse episódio aqui, né? Nosso programa Business English na Prática. E lembrando que esse programa é semanal, tá? Então, fique ligado toda quarta-feira, novo vídeo aqui. Sempre trazendo um assunto relevante para te ajudar a se desenvolver na sua carreira. E por que não também pessoalmente, óbvio, né? Quem se desenvolve na carreira também pode fazer isso em paralelo com a sua vida pessoal. Então, essas dicas de hoje aqui, na verdade, são relevantes para a sua vida. A comunicação é uma das coisas mais
Capacidade de comunicação efetiva e, né, com uma harmonia na sua comunicação é uma das coisas mais importantes da vida. Não sei se as pessoas entendem isso, né? Elas querem entrar numa faculdade e aprender um negócio para procurar ter um emprego. Quando, na verdade, elas deveriam estar trabalhando em se comunicarem bem, efetivamente, serem bons comunicadores. Líderes têm que ser bons comunicadores, por exemplo. Tá? Um líder deve ser um bom comunicador. Tá? Então, fique comigo nesse programa aqui, toda semana. Tá? It was a pleasure to teach you here today, and I'll see you in the next video.